greve dos professores, sobre a greve da educação estadual. Muitas coisas estão sendo faladas. Ontem tivemos um pronunciamento do governador do estado, Jorginho Melo, onde, de forma meio abrupta, ele fala com os educadores, dizendo que está sendo negociado com a categoria, que algumas coisas já foram concedidas e outras coisas não poderão ser concedidas no momento porque podem quebrar o estado de Santa Catarina. E para esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas informações de dentro da organização da greve estadual, eu tenho aqui nos estúdios da Demais FM alguns professores da rede estadual de ensino e também tenho a coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Santa Catarina e também professora Cássia Regina da Costa, que vai trazer mais informações para a gente nessa manhã. A gente já começa cumprimentando ela. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Jornal Demais News. Bom dia a todos os ouvintes da Demais FM. A gente agradece aqui o espaço. Estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho a respeito da questão da greve e tirar as dúvidas que forem necessárias. Certo, professora. Eu gostaria que você começasse contando para nós como é que está a situação da greve hoje, né, segunda-feira, 29 de abril de 2024, no estado de Santa Catarina e na região do Planalto Norte de Santa Catarina. Bom, a gente não tem como a gente falar hoje se a gente não falar um pouquinho sobre o caminho que a gente percorreu até aqui. Então, já faz 1 ano e 4 meses que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação tem tentado uma conversa com o governo. Apresentamos a proposta, né, da aplicação do piso na carreira dos professores, apresentamos a proposta da tabela para que seja feita a descompactação. E também temos outras cobranças em relação à aplicação da hora-atividade, que inclusive o sindicato, com uma ação judicial, nós já ganhamos, né, judicialmente, mas o governo ainda não fez a aplicação da hora-atividade para os professores do ensino fundamental 1 e segundos professores, sobre a revogação dos 14% e também a reivindicação pelo concurso público. Então, nós temos tentado, e todas as vezes que o governo, principalmente a Secretaria de Educação, recebeu o sindicato, não houve nenhum tipo de negociação, não apresentou nenhuma contraproposta. Ele somente falou que não tem proposta para o magistério. Bom, desde então, né, a gente tem feito muita mobilização e no dia 4 de abril foi feita uma assembleia em Florianópolis, onde havia mais de 5.000 professores e lá foi decidido coletivamente por toda a categoria presente e representações que a greve deveria ser deflagrada a partir do dia 23. Né? Então, ainda do dia 4 até o dia 23, o sindicato tentou mais 2 vezes conversar com o governo e novamente não teve resposta. Né? E o governo ele tem se posicionado dessa maneira, dizendo que está negociando com a educação, mas ele não está negociando com a educação. Né? Ontem, na fala do governador, a gente observou justamente isso. Né? Não existe proposta para negociar com os professores, ele não apresenta nada. Então, hoje nós temos mais de 7.000 professores em greve em todo o estado. Né? Aqui na nossa região, a gente tem na região de Mafra, nós já temos 3 escolas paralisadas. Né? Boa parte dos professores estão mobilizados, participando dos atos. E a gente está falando também, não falamos só aqui da cidade de Mafra, ou cidade de Itaópolis, mas aqui a nossa regional, ela vai de Monte Castelo a Campo Alegre. Né? Então, nós temos já várias escolas hoje que não têm aula. Os professores, sexta-feira, entraram em contato conosco, avisando que estariam aderindo à greve. Professora, na fala do governador do estado ontem, ele fala de uma pequena minoria que aderiu a essa greve. Em torno de 90% dos professores não aderiram à greve, segundo a fala dele na sua rede social. Né? Uhum. Como é que foi a adesão desses professores? Realmente uma pequena minoria aderiu a essa greve? Ele também fala que está trabalhando aí no maior concurso da história para contratar 10.000 novos profissionais e esse concurso deve sair até 10 de junho ou julho, agora se não me falha a memória. Existe essa fala junto com as lideranças da greve? Olha, o contato que nós temos, o Cinti, ele tem 30 regionais em todo o estado. E nós não temos a minoria, né? A greve foi deflagrada no dia 23 e o saldo de adesão à greve é bastante positivo, né? Hoje nós estamos, teoricamente, no 5º dia de greve, né? Então, e nós temos uma mobilização muito forte. O
o que nós entendemos dessa questão do concurso público é que o governo foi o ano passado, né, e fez essa fala, e da mesma forma como ele chamou o sindicato, e todas as vezes que ele chamou e disse que não tem proposta, é impossível acreditar num governo que não cumpre o que fala, né, prometeu várias vezes que ia ter uma proposta, e quando chamava dentro da finalização do prazo, né, ele dizia que não tem proposta. Da mesma forma, não acreditamos, né, enquanto realmente esse governo não apresentar um edital do concurso público. Né, um governo que brinca com a educação. E brinca com a educação mesmo. Né? É só a gente olhar as estruturas das nossas escolas. A nossa regional aqui não tem folha de papel sulfite nas escolas, para você ter uma ideia. Né? Então, nós ficamos trabalhando. Vamos dar um exemplo aqui da Escola Virgílio Várzea, da qual eu trabalho, muitos colegas que estão aqui no estúdio trabalham. Nós ficamos 1 ano dando aula no ginásio e as obras da escola ainda não terminaram. Então, assim, e não é só a nossa escola que está passando por essa situação. São outras escolas em todo o estado. Né? O Cinti fez, inclusive, vários vídeos mostrando a decadência que estão as escolas de Santa Catarina. Né? A falta de estrutura. Então, a valorização ela não passa só por uma questão salarial. A gente pede também que o governo, ao invés de ficar aplicando dinheiro em universidade privada, da qual ele está fazendo toda essa propaganda, que aplique recurso público na escola pública, porque a responsabilidade do governo do estado é educação básica. Não é educação superior. E a nossa educação básica, ela está com uma defasagem muito grande. A gente tem trazido já várias situações dos problemas que nós estamos passando dentro das escolas. Nós não temos retorno nenhum. Então, ao invés de aplicar dinheiro público na educação superior privada, aplique o dinheiro público na escola pública. Para os estudantes da escola pública, a gente quer que os nossos estudantes da educação básica tenham uma escola de qualidade, que os seus professores tenham, né, valorização, que possam ter condições de estudar, para ter possibilidade de melhorar ainda mais a sua formação, para que isso seja trazido para dentro da sala de aula. A gente quer que os nossos alunos de escola pública tenham condições de entrar fazer o vestibular e ir para a universidade pública. Né? É isso que nós queremos. Nós não queremos que o dinheiro da educação vá para as instituições privadas. E é muito importante que todos que estejam nos ouvindo, os pais, os estudantes, que compreendam isso. A gente faz uma luta pela valorização, não só pela valorização salarial. E tem um outro detalhe muito importante, nós temos vários professores aposentados que estão hoje, depois de pagar todo o tempo a sua previdência, hoje novamente, e não é só professores, todo servidor público do estado de Santa Catarina, tem um desconto de 14%. Né? E o governo fala que já está resolvido isso com escalonamento, que ainda prejudica bastante. Os professores ainda estão tendo os seus descontos na sua folha. Né? Então, são professores que trabalharam a vida inteira. Da mesma forma como tem professores hoje se aposentando, e que o vencimento desses professores é o vencimento de quem está entrando hoje no magistério. Qual é o ânimo, tá, que um professor que está estudando, que está buscando, que está no final de carreira, depois de 30 anos de magistério, tem com um salário desse? Né? Todas as outras profissões recebem valorização. Todas as outras profissões, né, se considera o tempo de trabalho desse profissional, da sua experiência, da sua formação. E aquela profissão que forma todas as outras profissões é justamente aquela que é deixada de lado. A gente vê muitas vezes a opinião pública, né, atacar os professores, né? Então, assim, vejam que nenhuma outra profissão pode existir se não existir o professor. Estamos em sala de aula com vários tipos de problema, né? Acolhemos os alunos de todos os problemas que chegam, porque chega na escola. São vários tipos de problema. Olha, se a gente fosse colocar aqui tudo que um professor tem passado, e com amor, carinho, a gente tem acolhido esses alunos, a gente conversa, a gente tenta dar toda a estrutura que a gente pode, né, dentro das nossas condições. Então, assim, é importante que a comunidade escolar perceba que precisa se unir os professores e entender, olha dentro da escola do seu filho, pergunta para os professores quantas rifas a gente tem que vender, quantos bingos a gente tem que fazer, quanto sonho, quanto joelho, quanto pastel a gente já teve que fritar nessas escolas para que a gente pudesse ter um mínimo de dinheiro para dar um mínimo de condição
né, para organizar estruturalmente a escola, porque falta muita coisa e o governo não nos dá retorno. Então, assim, chegou a hora de toda a comunidade cobrar desse governo que a gente precisa ter uma educação de qualidade. Nós não podemos dar as costas para a educação dessa forma. E passa pela valorização do professor. Cássia, eu preciso voltar a um assunto com você em relação à greve dos professores. Nós somos uma das únicas emissoras de rádio, veículo de comunicação que está dando voz e que está dando ênfase a essa greve, porque a gente acredita que essa greve ela precisa acontecer, a gente acredita que a categoria precisa dessa atenção nesse momento. E a primeira matéria que a gente fez sobre a greve, onde a gente postou um vídeo da concentração de vocês em Mafra, a gente lastimavelmente viu vários comentários da comunidade, de pessoas que talvez não tenham a informação que precisaria ter em relação à classe dos professores, unindo a greve de vocês a um ato político, de derrubada de governo, de apoio ao presidente da República, a partidarismo. Como é que você vê essa situação? Olha, uma coisa que eu sempre digo é que o movimento de luta por direitos, né, no Brasil, historicamente, infelizmente, ele é sempre visto dessa maneira, né? A partir do momento que você luta pelo teu direito, você tem que ter partido, né? Eu vejo que a categoria dos professores luta pelo seu direito porque precisa ter direitos respeitados, né? O sindicato e a luta pelos direitos, eles nasceram dentro da democracia, né? Nós, professores, e nós do sindicato, nós representamos movimentos democráticos, né? Nós respeitamos as instituições democráticas. Da mesma forma como eu tenho aqui vários professores que pensam de formas diferentes, que têm ideologias diversas, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que lutar por direitos, né, é algo que vai além de uma questão partidária, né? Se fosse assim, né, infelizmente a gente vive numa polarização política bastante grave e a gente fica muito triste disso não ter passado, né? Mas eu quero dar um exemplo. A nossa cobrança é do governo estadual, né? Nós respeitamos as instituições democráticas. Poderia ser qualquer governador de qualquer partido político, isso não importa. Ele foi eleito, ele é o governador de todos nós catarinenses. Ele precisa ouvir todos os catarinenses. E quem tivesse ganhado a eleição e estivesse lá, né, tivesse ganho a eleição e estivesse lá, teria que ouvir o magistério. Porque não é possível que a quantidade de professores que existem, todo mundo, impossível pensar da mesma forma, né? Então, a gente respeita a instituição democrática, não queremos derrubar governo nenhum, a gente só quer que os nossos direitos sejam respeitados. E eu tenho que também colocar uma outra questão, né? Se fosse essa questão, por que os professores das universidades federais e institutos federais estariam em greve, então? Se é para defender algum tipo de governo, né? Então, assim, eu acho importante que as pessoas parem para pensar que passa por um processo de direito. Hoje existe uma lei federal, a Lei 14.817, que exige que os governos dos estados criem um plano de carreira para os professores. E isso está acontecendo em todos os estados do Brasil, né? Santa Catarina não pode ser diferente. Por que Santa Catarina tem que ser diferente? Né? Da mesma forma como o governador foi ontem à TV dizendo que o salário de Santa Catarina é o melhor, não é o melhor. Né? Isso você consegue, numa pesquisa rápida, no Google, lá ver qual é o estado. Né? Nós somos um dos piores estados que pagam salário popular do professor. Então, assim, eu acho que falta muita informação, às vezes, para as pessoas entenderem, né, quais são as condições de fato. Hoje, o governo diz que o estado vai quebrar só no mês de fevereiro, se você for olhar ali, o quanto que o governo teve, né, de dinheiro que sobrou para o estado, né? Hoje, para aplicação, isso é informação de um mês atrás, para aplicação, a arrecadação estadual, ela cresceu em torno de 3 bilhões em 2023. Tá? Então, assim, o governo ele tem arrecadado muito. A gente viu o aumento salarial do governador, 70%. Aumento salarial para secretários e cargos comissionados. E como que não tem dinheiro? A gente está vendo que para a estrutura das poucas obras que estão acontecendo no estado, estão sendo todos com investimentos do governo federal. O governo estadual não tem feito um investimento em infraestrutura também.
Então, isso é preocupante. Aonde que está indo esse dinheiro todo? Isso também tem que ser questionado pela sociedade, independente do governo que estivesse lá. Se estivéssemos nesse cenário que a gente está vendo hoje, precisa ser questionado pela sociedade. O governo do estado de Santa Catarina não usou a quantidade que poderia ter usado, inclusive, do Fundeb, que nós podemos utilizar em 100% em folha, foi utilizado 78%. E nós temos um aporte do Fundeb de 750 milhões de reais a mais. Então, vejam, dinheiro para pagar tem. Ele diz que ele não pode pagar a tabela que o Sinte apresentou. Então, apresente uma contraproposta. Chame o sindicato, que é a representação oficial dos professores, que inclusive representa mais de 45 mil professores que são filiados, entre ativos e inativos. Chame esses professores e pergunte, olha, então vamos abrir uma mesa de negociação? Vamos ver o que a gente pode, né? Porque não é possível, a gente não tem reajuste salarial desde 2021. O governo simplesmente ignora a aplicação do piso na carreira. Chama para conversar. Tenho certeza que os professores irão fazer uma assembleia e vão deliberar e vão conversar, né? Nós também queremos voltar para a sala de aula. Mas nessas condições, né, sem conversa, simplesmente ignorando a categoria, não dá para ficar mais assim. Por quanto tempo ainda eles vão nos ignorar? Né? Então, o governo que apresente uma contraproposta. Todos os governos que estiveram à frente, em situações de greve, para quem não lembra, para quem não... Né, o pessoal, às vezes, até os alunos que são jovens não lembram, né? Nós tivemos uma greve muito grande em 2011, que foi graças a essa greve que nós conseguimos ter um piso salarial. Porque Santa Catarina, naquela época, aquele governo já não queria. Tá? E não tinha nada a ver com esse governo atual. E a greve foi feita da mesma forma. Então, para entender que a greve no serviço público é a única forma de negociação quando o governo não dá resposta. Né? E aí eu queria dizer mais uma coisa importante. A irresponsabilidade que o governo vê nas mídias, que é muito comum, inclusive, né? Fake news, que é crime, considerado crime, das coisas que ele fala. Né? Nós vamos contratar professores nos lugares daqueles que estão fazendo greve. Constitucionalmente, isso é extremamente ilegal. E eu fico mais triste ainda de ver como nós recebemos ontem vários prints, né, de diretores e representantes da CRE repassando essas informações. São informações verídicas, isso não pode. Se o governo agir dessa maneira, isso é impropriedade administrativa. Porque o direito à greve é um direito constitucional. Tá? Da mesma forma que, se é um direito constitucional, essas pessoas não podem ser mandadas embora. Da mesma forma que, se é um direito constitucional, não pode-se ir lá e contratar outras pessoas nos lugares desses professores. Né? Então, é importante que as pessoas também estejam atentas ao que diz a nossa Constituição. É ela que nos protege. É ela que nos dá a oportunidade de poder fazer, inclusive, essa negociação. Porque, senão, nunca podemos negociar com o governo. E lembrando, né, as outras categorias também fazem greve. O governo já tem enfrentado greves de outras categorias. Mas quando chega os professores, que geralmente são os piores salários, né, são os mais prejudicados, a população sempre fica né, achando que a gente está exigindo mais do que a gente devia. Mas quando os juízes fazem, quando os médicos fazem, né, quando os outros servidores do judiciário fazem, tudo bem. Agora, aqueles que estão com um salário mais defasado, e não que eu não queira que essas categorias ganhem bem, todos têm o seu direito. Agora, nós somos uma categoria gigantesca, nós temos uma responsabilidade da base, a educação é a base de uma sociedade, e aí o governo vira as costas. Né? É muito injusto isso, é importante que a sociedade observe qual é o caminho e para onde está indo o dinheiro da educação pública desse estado. Cássia, aproveitando a tua fala, gostaria de também deixar registrado aqui, enquanto jornalismo da Demais FM, a gente tem recebido algumas denúncias por parte de alguns servidores do estado de Santa Catarina que trabalham no município sobre coação por parte de alguns diretores aqui da cidade que estão coagindo seus funcionários, seus colaboradores para não aderirem à greve e outras situações. A gente está por dentro dessa situação, a gente está sabendo, né, e talvez a gente faça uma matéria em relação a isso, porque a gente sabe que a greve faz parte de uma democracia. Então, eu, enquanto líder de uma equipe, enquanto diretor de escola, diretora de escola, enfim, assistente pedagógico, eu não posso exigir que o meu professor não faça adesão de uma greve. Isso está dentro da lei, né? É democrático fazer uma greve.
E eu tenho recebido várias denúncias de diretores chamando professores no particular e coagindo alguns professores para que não tomem partido, para que não tenham adesão a essa greve. E, no meu ponto de vista pessoal, enquanto fora do jornalismo, ela é legítima, né? E dentro do jornalismo também eu considero essa greve legítima por parte da categoria. Professora, eu tenho pouco tempo para sua fala ainda. Eu gostaria somente que a professora falasse agora exclusivamente com a classe, exclusivamente com os educadores, com os professores de todo o Planalto Norte de Santa Catarina, desde Canoinhas a Campo Alegre, onde estamos sendo ouvidos neste momento, na nossa grande audiência, para que a senhora fale os próximos passos da greve no dia de hoje sobre essa concentração em Florianópolis nessa semana. Bom, então, primeiramente, amanhã nós temos um ato, né, em Florianópolis. Nós estamos indo com pelo menos 150 professores já aqui da nossa região. É um número bastante importante para nós. Queria dizer para todos os meus colegas, trabalhadores em educação, que vale a luta. Eu nunca vi a gente ganhar nada sem luta. Nunca nos foi dado nada de graça, nunca. Eu participei da greve de 2011 em Santa Catarina, participei da greve de 2015, eu trabalhava no Paraná, e passei por toda essa experiência, né? E quero dizer que, da mesma forma como os professores aposentados, né, trabalhadoras da educação aposentados, que sempre estão juntamente conosco, nós nunca vamos esquecê-los, que vamos lutar por eles também sempre, porque eles lutaram por nós há muito tempo, vem lutando. Se tudo que a gente tem na educação a gente conquistou hoje, foi porque essas pessoas lutaram juntamente conosco, né? E ainda lutam. Então eu quero dizer assim que eu penso no futuro do meu filho, por isso que eu estou aqui hoje. Penso no futuro dos meus alunos, e eu acho que é a realidade de todos os professores, que isso também seja um ensinamento para eles. Que se tudo que a gente fala dentro de sala de aula, né, ensina, né, para que a gente saiba dos nossos direitos, mas também saiba dos nossos deveres, e que todos aqui sabemos que sempre que entramos em sala de aula, fazemos o melhor que a gente pode, né? Que compreendam que nesse momento, se a gente não fazer essa luta, simplesmente a gente não vai ser ouvido e nem visto pela sociedade. Então é importante que os trabalhadores se unam, né? E qualquer tipo de ameaça, né, qualquer tipo de coação que esteja acontecendo, procure o sindicato, né? Nós temos o corpo jurídico do sindicato, que é justamente para evitar esse tipo de situação, né? Em que lugar nós vamos viver se as pessoas não tiverem direito, né, a fazer com que a lei seja cumprida? Então, o que a gente quer é que o governo cumpra a lei. Somente isso. Não tem nada mais do que isso, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a categoria, com a comunidade escolar em geral. Tanto que nós não podemos ir na TV e falar uma coisa que é ilegal, uma coisa que é anticonstitucional. Então, que os professores procurem sempre, né, os seus direitos. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, mas não deixem de lutar. Não é fácil, todo mundo que está aqui está ansioso, está sem dormir há alguns dias, está na correria, né? E a gente gostaria de voltar à normalidade. Mas para isso, a gente precisa que o governo apresente uma contraproposta. Perfeito, então ouvimos a coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Santa Catarina, responsável aqui pela região do Planalto Norte de Santa Catarina, a professora Cássia Regina da Costa, falando aí sobre a greve dos professores. A Demais FM está com os microfones abertos para a categoria e vamos estar cobrindo o desenrolar de toda essa greve durante todo o período que durar. A gente vai estar trazendo as principais informações aqui de Itaiópolis e da região do Planalto Norte de Santa Catarina e também todo o estado. Então acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe nos jornais, a gente vai estar sempre divulgando. Agora são 8h06, já estamos com o tempo estourado, a gente vai à previsão do tempo, trazendo aí as últimas informações sobre o tempo.